Beleza, galera. Vamos continuar com um tema importante aqui, que a gente estava falando que era justamente o AVC isquêmico, né, o tratamento, e a gente fazia o tratamento inicialmente aí com fibrinolise, né? Com fibrinolise. Beleza? Tá. Quais são as consequências principais da fibrinolise? Sangramento. Sangramento. Beleza? São as consequências principais da fibrinolise. Em caso ocorra o sangramento, o que que eu vou fazer? Vou suspender o fibrinolítico, né? Então, vou suspender o fármaco e vou avaliar, obviamente, o grau de sangramento desse paciente. Vou fazer interconsulta com neurocirurgia, com neurologia, e eu posso utilizar crioprecipitado, eu posso utilizar também plaquetas. Então, se o paciente está plaquetopênico, eu posso fazer reposição de plaqueta com 2 a 6 unidades de plaqueta. Posso fazer sulfato de protamina, caso o paciente esteja com heparina previamente, tá? Ou desconheço se ele usava heparina ou não, eu posso fazer protamina e testar se resolve, se melhora a sintomatologia do meu paciente. Beleza? Então, vou anotar os três aí para vocês: crioprecipitado, plasma fresco, congelado, crioprecipitado, plaqueta e, basicamente, sulfato de protamina em caso suspeito de algum uso prévio da heparina. Beleza? Então, essa é a principal questão. Depois eu me faço a seguinte pergunta para o paciente, tá? O paciente foi fibrinolizado? Sim. O paciente foi fibrinolizado? Não. Tá? Então, eu faço essas duas perguntas, ou seja, o paciente estava dentro daqueles critérios para fibrinolizar, beleza, fibrinolizei. E agora o que que eu faço com ele? Eu vou aguardar 24 horas. Agora, o paciente não foi para fibrinolise. Internei o paciente, ele não foi porque não tinha critério. O que que eu faço? Aspirina, tá? Geralmente em doses de 100 a 300 miligramas de aspirina. Beleza? Posso começar heparina? Posso começar heparina também, tá? A heparina, lembrando que a gente tem duas, né? A heparina, ela vem... eu posso dar, na verdade, a heparina não fracionada, tá? Que aí vai entrar em uma dose de 5.000 unidades internacionais cada 8 horas. Essa, lembrando, eu tenho que controlar. Ou eu posso dar enoxaparina, que é a de baixo peso molecular, a metade de dose, né? Que seria 40 miligramas uma vez por dia. Beleza? Então, no paciente que não foi fibrinolizado, primeiro lugar aspirina, segundo lugar heparina. Se o NIH desse paciente é um NIH mais severo, mais elevado, eu espero um pouco para fazer a anticoagulação desse paciente. Faço só a antiagregação, espero as mesmas 24 horas ali para poder fazer a anticoagulação. É mais seguro, inclusive, esperar as 24, 48 horas para começar a anticoagular esse paciente. Beleza? E em terceiro ponto, avalio. É uma hipertensão? Tem uma crise hipertensiva metida aí no meio? Se sim, eu vou manter as cifras de tensão arterial menor a 180 de sistólica e menor a 105 de diastólica, tá? Busco reduzir até 15% da pressão, geralmente da pressão sistólica, em 24 horas. Qual fármaco eu posso utilizar? Posso utilizar o fármaco padrão ouro, que é o labetalol, que existe na Argentina, porém não existe no Brasil. E no caso do Brasil se usa o nitroprussiato, tá? Então, paciente com AVC e hipertensão, não trato com qualquer droga, tá? Não trato com IE, cara 2, esquece isso. Labetalol, primeira indicação, padrão ouro, e nitroprussiato como segunda droga. Nitroprussiato, que vem na concentração de 25 miligramas a cada ml, beleza? Eu vou passar ele geralmente a uma dose de 0,5 micrograma por quilograma
por minuto na BIC, na bomba de infusão contínua. Então, eu vou fazer geralmente 50 miligrama somado a 250 mililitros de dextrosa a 5%. Geralmente, o nitroprussiato eu vou diluir com dextrosa para que seja mais efetivo, tá? Então, o paciente não foi para fibrinolise, faço AS, que é antiagregação, faço anticoagulação com heparina e controlo hipertensão e glicemia. Beleza? Fechou. Henrico, mais algum dado aí de AVC isquêmico? Sim, o último dado aqui pra gente, tá? Vou colocar tudo de vermelho aí, ó. Posterior a 72 horas, o que que eu faço com esse paciente? Duas perguntas. Primeiro, vou descobrir a etiologia. É cardíaco? É cardioembólico? Ou é etiologia placa de ateroma? Então, vou descobrir a etiologia do paciente. Se é cardioembólico, por causa de uma FA, ele já deveria estar pelo Chade-Vasque anticoagulado, pelo score de Chade-Vasque. Então, a gente usa a varfarina a uma dose, né, de 5 a 10 miligramas dia, tá? Só que eu vou usar, caso seja um AVC extenso, eu vou usar uma semana posterior ao AVC extenso. Ou 3 semanas posterior ao AVC hemorrágico. Agora, se é por placa ateromatose, eu vou prevalecer no uso da aspirina, geralmente de 100 miligramas, ou, atenção, ou clopidogrel, não é os dois, tá? Em caso do motivo ser placa de ateroma, eu vou proteger isso e vou avaliar, obviamente, né? Endarterectomia, carotídea, né? Que é a cirurgia que a gente faz para tirar a placa de ateroma na artéria carótida. Lembrando que essa placa de ateroma, para ter indicação cirúrgica, ela tem que ter mais que 70% de oclusão. Tá de vermelho na imagem, tá? Então, se é placa ateromatosa o motivo, eu tenho que tratar geralmente com o tratamento clínico, que é a aspirina, e com a cirurgia, que é a endarterectomia, ou terapia endovascular diretamente. Endovascular. Posso colocar um stent? Posso colocar um stent nesse nosso paciente. Beleza? Então, assim, basicamente, gente, quando a gente fala de AVC isquêmico, a gente está falando principalmente disso, tá? Henrico, qual que é a grande diferença, assim, o grande time que a gente poderia pensar ou seja, AVC isquêmico acabou tudo, acabou a nossa aula, a gente já viu tudo. Qual que é a grande diferença que eu posso pensar aqui entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico? Tá? Vou compartilhar minha telinha para vocês, tá? Primeiro, né? O NIH, tá? SS que eu posso utilizar são várias perguntas, eu coloquei no apêndice para vocês, que a gente já abordou, tá? Agora, quando eu faço o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, gente, o diagnóstico pode ser clínico? Pode, mas o diagnóstico é com imagem. Vamos pedir de entrada uma tomografia sem contraste e vamos avaliar a possibilidade de já ser um AVC hemorrágico ou de ser um AVC isquêmico. Beleza? Aí vamos dar uma olhada aqui rapidamente no AVC hemorrágico, tá? No AVC hemorrágico. Tem alguns diagnósticos diferenciais de AVC hemorrágico, basicamente os mesmos que o AVC isquêmico, né? Os AVCs hemorrágicos que eu vi, por incrível que pareça, eram em pacientes mais jovens e eram em pacientes com menor sintomatologia. O último AVC isquêmico que eu vi só tinha sintomatologia a nível dos pares craniais, né? Não tinha maior sintomatologia, não. Mas é um AVC menos frequente, de pior prognóstico. É o AVC hemorrágico, tá? Como a gente já tinha dito, paciente com rigidez de nuca, paciente com coma, paciente com convulsão, paciente com aumento da pressão diastólica, tudo isso me leva a pensar que o paciente tem um AVC hemorrágico, tá? Não é sinais de certeza, mas me leva a pensar. Quando eu faço as imagens, tá? Eu vejo, obviamente, o que nessa tomografia sem contraste? Uma hiperdensidade na área onde sofreu a ruptura de um aneurisma ou a ruptura daquele vaso, por algum motivo, está sangrando aquela zona vascular, tá? Então, eu tenho um AVC hemorrágico.
Quando a gente fala que a gente tem, por exemplo, um AVC, uma hemorragia, por exemplo, subaracnoide, é muito simples. É a mesma, dizer hemorragia subaracnoide é basicamente dizer AVC hemorrágico. Só que o sangue está no espaço subaracnoide, ou seja, o sangue está dentro dos ventrículos. Então, o diagnóstico já não é mais AVCH, mas a sua variante, que é a hemorragia subaracnoide. Beleza? Essa coisa, a ruptura de um aneurisma pode causar um AVC subaracnoide. Como que a gente vê na imagem? Essa hiperdensidade aí que eu estou marcando de vermelho na telinha. Ó. Uma hiperdensidade no parênquima cerebral. Uma hiperdensidade no parênquima cerebral. Galera, olha essa imagem de baixo é muito boa. Coloquei o número 1 aí, ó. Por quê? Porque essa imagem aí, com a setinha amarela, eu tenho a hiperdensidade, eu sei que é um AVC de origem hemorrágica, mas olha ao redor. Olha a zona de penumbra, que legal. Toda essa área aqui ao redor, que eu estou fazendo de vermelho, essa área não morreu ainda. Essa área ainda tem uma chance de sobrevida, beleza? Dependendo do tratamento. Tá? Então, a área de penumbra a gente consegue ver nessa imagem aí, o que é bem legal. Deixa eu seguir aqui, para a gente ver um pouquinho mais embaixo. Outra aí com a setinha vermelha, outro AVC hemorrágico, beleza? Com edema perilesional. A área de penumbra que eu consigo ver perfeito, ó. Vou colocar na imagem para vocês. Olha a área de penumbra, ó. Tá? É toda essa zona que eu estou contornando de vermelho. Toda essa zona aí, ó, ela ainda pode ter uma sobrevida, beleza? É a famosa área de penumbra. Inclusive, algo que eu não falei é o seguinte, ó. A pressão arterial aumentada, ela é boa, tá? Boa, desde que ela esteja menor que 180 por 105, como a gente viu, tá? Ela é boa. Por que que ela é boa, gente? Porque é uma questão fisiológica. Quando eu tenho a pressão aumentada, um pouco aumentada, ou seja, 18 por 105 é algo bastante significativo. Quando eu tenho a pressão aumentada, essa pressão aumenta a pressão de perfusão cerebral e aumenta a chance de sobrevida da área de penumbra. Olha que legal. Então, diminuir a pressão quando ela está 180 por 105 para baixo não convém. Convém diminuir e se indica diminuir e fazer o controle de pressão arterial quando está 220 de sistólica por 110, 120 de diastólica. Aí convém tratar, beleza? Com antihipertensivo. Caso contrário, vamos deixar essa hipertensão aí, porque ela aumenta a sobrevida da área de penumbra, beleza? Então não é um dado menor, é um dado importante para a gente. Outro AVC hemorrágico, vocês estão vendo aí, né? Tratamento, obviamente, que depende da hora, do tempo de evolução, do delta T de evolução, o tempo é cérebro, tá? Mas, no geral, gente, o tratamento do AVC hemorrágico, ele é muito de fazer o básico, ou seja, fazer o ABC, tá? Cuidar da via aérea, da circulação do paciente, cuidar dos sinais vitais do paciente, né? Fazer o diagnóstico precoce com a tomografia, extremamente importante também. Controlar a pressão arterial, igual falei para vocês, olhar justamente a área de penumbra, ver a necessidade de abaixar ou não essa pressão arterial, tá? O tratamento é muito diferente, porque o tratamento é esse aqui, ó, interconsulta com neurocirurgia, beleza? A gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica precoce, beleza? Nesse AVC aí, dentro da possibilidade de comunicar com a equipe de neurocirurgia, tem hospitais que nem têm esse serviço, vai ter que ser realizada uma transferência do paciente, beleza? Então, basicamente isso, lembrando que pode estar associado com o aumento da tensão intracraniana, né? Um aumento da pressão intracraniana, da PIC, pode, tá? Então, é legal fazer a monitorização, ver a pressão de saída do líquido cefalorraquídeo, tá? Tanto que aqueles sintomas, cefaleia, coma, vômitos, náuseas, convulsões, são mais sintomas de hipertensão endocraniana do que o AVCH. Tá? Então, o AVCH está intimamente relacionado com hipertensão endocraniana, aumento da pressão dentro do crânio, né? Avaliar basicamente as mesmas coisas laboratoriais, só que aqui a gente pensa mais em algo mais assim, de emergência mesmo, a nível de ABCD, né? Ou seja, ABCDE, que é justamente, aqui não vai ter o E, mas justamente proteger via aérea, proteger circulação, proteger a oxigenação do paciente e fazer a escala de Glasgow. Depois a gente vai ver um pouquinho a escala de Glasgow, vai ter uma aula só para isso. Hoje já entra o Glasgow P, se adiciona a pupila como avaliação do Glasgow, tá?
Então, eu faço justamente a escala de Glasgow para ver onde estamos parados e como classificamos esse paciente com AVCH, com, com AVC de origem hemorrágica, né? Quais são as causas, Henrico? As causas podem ser malformação arteriovenosa, que é o MAV, aneurismáticas é muito comum também, tá? Vasculites é muito comum também, traumatismos é muito comum, justamente de causar, por exemplo, uma hemorragia subaracnoide, tá? Os hematomas, né? O hematoma epidural, o hematoma subdural, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Eu coloquei isso junto com cefaleia, tá? Lembrando que uma cefaleia intensa pode também ser característica de um AVCH, por isso que cefaleia 9 em 9, 10 em 10, eu peço uma tomografia, tá? Então isso é bem importante. Tem score? Tem score, que é isso que eu coloquei para vocês. O ICH para hemorragia intracraniana, tá? Renfield et al. Stroke, que chama. E aí a gente usa o Glasgow, a idade do paciente, onde tem o hematoma, ou seja, é intraparenquimatoso ou é um hematoma subaracnoide, uma hemorragia subaracnoide, tá? O volume do hematoma, o volume do hematoma é muito interessante, se é maior a 30 ml já tem um ponto, e se tem hemoventrículo, ou seja, sangue dentro da cavidade ventricular. Se a gente voltar aqui nas imagens, se eu pegar alguma aqui, tá? Se eu voltar aqui nas imagens, ó, onde tem a setinha amarela aí, o hemoventrículo seria sangue aqui dentro, ó, dentro, por exemplo, de onde eu estou circulando aí de vermelho, que são os ventrículos laterais, beleza? Então tem que fazer toda essa análise, tá? Tem que fazer toda essa análise aí com o critério ICH, beleza? Então aqui entra Glasgow, idade, local do hematoma, volume do hematoma e hemoventrículo. Tem que fazer? Tem, por quê? É um score de prognóstico e mortalidade do paciente em 30 dias. 6 pontos, 100% de mortalidade. Então, dado não é um dado menor, é um dado muito importante para vocês verem a gravidade do ABCH. Beleza? Dado interessante, talvez é, pouco usado, mas deveria ser mais usado, que é o volume estimado do hematoma para a gente calcular lá e colocar ali no score, né? Então, você vai medir justamente a largura pelo diâmetro, pela espessura, e a gente vai dividir esse valor por 2, é o ABC2, justamente. Então, ABC2, aí você tem maior a 30 mililitros ou menor a 30 mililitros. Por isso que a gente fazia lá o ABCD2 por menor a 4 ou maior a 4, de acordo com os centímetros. Por aí vai te dar os milímetros. Beleza? Então é interessante a gente saber calcular isso, pelo menos nas questões mais práticas, tá? Por aí não tanto no hospital, não vão perguntar para vocês, nem na faculdade, mas a gente tem que saber. Beleza? E o resto é o mesmo, assim, galera. Tipo, controle de pressão arterial, controle de glicemia, todo o controle sintomatológico do paciente. A diferença é que é interconsulta com neurocirurgia. O tratamento segue o mesmo, a gente vai utilizar, pode utilizar o labetalol, pode utilizar o nitroprussiato, beleza? Então isso é muito importante. Deixa eu ver o que é mais aqui pra gente. Claro, geralmente o paciente ele pode ter essa tríada clínica aqui de hipertensão arterial, arritmia respiratória e bradicardia, ou seja, não é um paciente que está pouco grave, é um paciente que está extremamente grave e é assim que deve ser comunicado também para os familiares. É um paciente grave, né? Não extremamente grave, mas é um paciente grave, por aí vai ter que ir à UTI, UTI neurológica. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui eu posso falar para vocês. Na terapêutica, o diagnóstico de tomografia e clínica e controle do sintomatológico. Na terapêutica, vou monitorar a pressão intracraniana, isso aqui é legal, vou elevar a cabeceira da cama tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Colocar a cama a 30, 45 graus evita edema cerebral, né? Porque o sangue tem mais fluxo venoso. Então eu coloco a cama um pouco inclinada, assim, de 30, geralmente 45 graus. Se o paciente chega a fazer convulsão, a gente pode usar os antirrecorrenciais, então pode usar difenil e dantoína, tá? Fenitoína e carbamazepina, que são antirrecorrenciais. Evita novas crises, tá? Não é um anticonvulsivante, evita novas crises convulsivas. Para parar a crise naquele momento, a gente usa os fármacos mais clássicos, tá?
Obviamente, oxigenar o paciente, né? E basicamente isso, tá, gente? A gente tem, se o paciente, geralmente esses pacientes fazem um certo edema cerebral, a gente pode usar uma terapia osmótica com o diurético osmótico, é o manitol, pode utilizar o manitol, mais utilizável aí pelo neurologista, pelo neurocirurgião, tá? Posso fazer, por exemplo, sedação com midazolam, com propofol, com opioides? Posso, tá? E, obviamente, interconsulta absoluta com neurocirurgia. Beleza? A gente tem aí critérios de cirurgia, vocês não têm que saber esses critérios de cirurgia em AVC hemorrágico, tá? Mas é um hematoma extremamente grande, maior a 3 centímetros, o neurocirurgião tem que entrar, tá? Um hematoma lobar. Em caso que o paciente tenha já esteja anticoagulado com esse hematoma já colocado lá também, tem que drenar o hematoma de forma cirúrgica. Beleza? Então, assim, é muito importante avaliar isso, avaliar a anticoagulação, suspender os fármacos habituais do paciente para poder reordenar toda essa classe aí para a gente finalmente ter um tratamento. Resumindo bastante, o AVC isquêmico é mais clínico, o AVC hemorrágico é mais cirúrgico. Beleza? Resumindo bastante. Óbvio que o diagnóstico do AVC hemorrágico, ele depende do clínico, ele depende da interpretação da tomografia, de saber aplicar os critérios, de já entregar isso um pouco mais. A gente tem que pensar o seguinte: se eu estou no hospital, eu vou ligar lá para a UTI neurológica. Estou com um paciente aqui para internar na UTI neurológica. Tá, com qual critério, sobre qual conduta você quer que eu interne? Porque o cara lá de cima, o cara da intensiva, pode negar a internação tranquilamente. Ainda mais se ele não tiver espaço na UTI e não considerar o caso um caso sério. Então eu tenho que passar para ele, olha, sobre o score tal, o paciente está com isso, 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 tem tantos pontos em tal score. A partir disso, eu vou considerar que é um paciente importante para a gente subir para a unidade de terapia intensiva. Beleza? Então, basicamente, essa seria a aula 2 de AVCI e AVCH, e a gente completa esse ensino.